Domingo 33 do Tempo Comum. No próximo domingo concluirá o ano litúrgico com a solenidade de Cristo Rei. E neste domingo a liturgia já nos propõe as passagens evangélicas apocalípticas, nas quais se nos fala do fim dos tempos. E concretamente, no ciclo C em que estamos, propõe-se-nos o Evangelho de Lucas 21, versículos de 5 a 19. Naquele tempo, como alguns falavam do templo, de como estava belamente adornado com pedra de qualidade e ex-votos, Jesus disse-lhes: Isto que contemplais. Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja destruída. Eles perguntaram-lhe: Mestre, como vai ser isso? E qual será o sinal de que tudo isso está para acontecer? Ele disse: Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, ou então, está a chegar o tempo. Não sigais atrás deles. Quando ouvirdes notícias de guerras e de revoluções, não tenhais pânico, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então dizia-lhes: levantar-se-á povo contra povo e reino contra reino. Haverá grandes terremotos e, em vários países, fomes e pestes. Haverá também fenómenos espantosos e grandes sinais no céu. Mas antes de tudo isso deitar-vos-ão a mão, perseguir-vos-ão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e fazendo-vos comparecer diante de reis e governadores por causa do meu nome. Isto servirá para vós de ocasião para dar testemunho. Por isso, metei bem na cabeça que não tendes de preparar a vossa defesa, porque eu vos darei palavras e sabedoria, às quais nenhum dos vossos adversários poderá resistir nem contradizer. E até os vossos pais e parentes e irmãos e amigos vos entregarão, e matarão alguns de vós, e todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas nem um cabelo da vossa cabeça perecerá. Com a vossa perseverança salvareis as vossas almas. É um evangelho impressionante que começa com uma profecia que Jesus faz da destruição do Templo de Jerusalém. Com efeito, o Templo de Jerusalém foi destruído por Tito no ano 70. 35, perto de 40 anos depois da morte e ressurreição de Jesus e da sua ascensão aos céus. Compreendamos que essa profecia que Jesus fez foi verdadeiramente escandalosa. Ele estava a falar do Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém era a maior construção, não só do povo de Israel, era a maior construção do Império Romano de então. Era uma obra de uma magnitude arquitetônica enorme. A esplanada do templo chegava a medir 480 metros de comprimento por 280 de largura. Cerca de 140 mil metros quadrados. Isto equivale a mais do dobro do tamanho do Fórum Romano ou da Acrópole de Atenas. Alguns blocos dos muros de contenção pesavam 400 toneladas, o que era uma proeza técnica impressionante tê-los conseguido mover, até para os engenheiros romanos. Então, reparai, por isso era tão escandaloso esse anúncio de Jesus. Tudo isto vai ser destruído. Para nos fazermos uma ideia do que pode ser esse anúncio de Jesus, é como se alguém tivesse profetizado a queda das Torres Gêmeas. Ou ainda assim ficamos curtos com uma imagem, uma metáfora destas. Pois bem, se Jesus fez um anúncio tão impactante, qual é a mensagem que Jesus queria transmitir com essa profecia? Obviamente o interesse de Jesus não era exercer de vaticinador, de adivinho, de fazer meramente um presságio. Não, o fim de Jesus nesse anúncio apocalíptico é outro. É sublinhar que esse imenso templo é figura. É figura do fim do mundo terreno. Deste mundo caducável. Tudo o que é visível é caducável, até o corpo humano. Também o corpo humano será destruído pela doença antes de ressuscitar para a glória.
É, pois, em resumo, um anúncio escatológico que nos exorta a não pôr a esperança no que é visível, mas sim na cidade de Deus, que não poderá ser destruída. Este é o anúncio apocalíptico. Então, há seis grandes ensinamentos no anúncio apocalíptico. O primeiro, que já sublinhamos, tudo o que é visível passa. O esplendor daquele templo, o esplendor das civilizações, de tudo o que é humano. Impressionante. Quantas coisas está o homem a conseguir? Quais são os avanços da humanidade? A inteligência artificial, impressionante. Esse aproximar-se dos espaços, do universo. Sim, impressionante. Mas tudo isso é acento agudo mero. Tudo isso é passageiro. Tudo isso vai acabar. Em segundo lugar, o segundo ensinamento é importante. Não nos deixarmos enganar por embaucadores que costumam proliferar em tempos de crise. Virão e dir-vos-ão, anunciar-vos-ão, haverá agoreiros, vaticinadores, iluminados, visionários. Não lhes deis ouvidos. De facto, a segunda leitura da liturgia de hoje, que é da segunda carta aos Tessalonicenses, também faz referência a isto, porque quando se vaticinava que o fim dos tempos estava para chegar, alguns tiravam a conclusão de que, bem, então não trabalhamos. E São Paulo diz-lhes, pois quem não trabalhar não coma. Ou seja, não nos deixemos enganar por embaucadores. Mas permaneçamos fiéis e firmes, cada um respondendo, florescendo onde Deus o plantou. Em terceiro lugar, terceiro grande ensinamento, este mundo é caduco, tudo isto vai passar, mas a Igreja é o verdadeiro templo de Deus. O templo que não será destruído. A Igreja é o corpo místico de Cristo. E é possível que sejamos despojados de muitas das mediações materiais, nas quais a Igreja se apoia, os seus templos. Sim, é muito possível que o Senhor, nas provas, permita que sejamos despojados dos meios humanos em que nos apoiamos. Mas a Igreja é o corpo místico de Cristo e isso não pode ser destruído, isso é eterno. Em quarto lugar, as provas são necessárias. Deus permitiu que fôssemos provados, que existam grandes provas de perseguições, nas quais a nossa fé tenha de ser acrisolada como ouro no fogo. Mas tenhamos paz, porque não pensemos jamais que essas provas são um sinal de que Deus nos abandonou. Pelo contrário, são uma oportunidade de dar testemunho. Cada prova é uma oportunidade de dar testemunho. Cada crise é um cenário no qual Deus quer que cresçamos, que saiamos purificados. Portanto, não tremer diante das crises, não fugir perante as provas, mas pensar como Deus quer que cresçamos nesta situação. No ato de abandono, estamos nas suas mãos, Ele quer purificar-nos, saiamos santificados de todas as provas. Quinto ensinamento. A perseverança é o segredo da salvação. Quem perseverar até ao fim salvar-se-á, ouvimos neste Evangelho de hoje. Vê-se quem perseverar, é preciso pedir a Deus o dom da perseverança, porque é uma graça que supera as nossas capacidades. Dá-nos, Senhor, o dom da perseverança. E o sexto ensinamento, Deus protege os seus. No meio das tribulações, todas estas provas vão chegar, seremos purificados, seremos provados. Mas estamos nas mãos de Deus. Nenhum cabelo da nossa cabeça perecerá. Essa é a lição de Jesus. Nenhum cabelo da nossa cabeça perecerá. Deus mima-nos, cuida de nós. Em definitiva, este é o anúncio apocalíptico que Jesus fez, partindo do anúncio da destruição daquele grande templo de Jerusalém. É um grande ensinamento sobre a história da Igreja, sobre a história da humanidade. Um apelo a permanecer fiéis nas provas e a esperar a vinda final do Senhor. A bênção de Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.